Estamos aqui de volta, alunos e alunas do CMR, do primeiro ano do ensino médio, de novo aqui para tratarmos de física, sobre as leis de Newton. Eu aqui, o Capitão Magalhães, e em cima das leis de Newton, hoje falaremos de estática do ponto material. Como vocês já sabem, é a parte da mecânica que estuda o equilíbrio das partículas e dos sólidos. O estudo da estática inicia-se pelo conceito de força. A gente já tratou de força em cima da primeira lei de Newton. Continuaremos tratando de força na segunda lei, na terceira lei. E força, como eu já disse para vocês, é a primeira grandeza que estudaremos que causa movimento. Ou até sem força, nós podemos ter o que? O equilíbrio da forma estática, ou o MRU. Então, força é toda agente capaz de provocar uma variação de velocidade, ou uma deformação de um corpo, sendo a grandeza vetorial, como nós já sabemos. A força resultante é a força que produz o mesmo efeito que todas as forças aplicadas em um corpo. Então, é quando a gente trata da soma vetorial. Vocês já sabem que a soma vetorial, eu pego dois vetores e substituo por um único. Então, a gente vai ter duas forças, três forças, a gente vai ter que achar a força resultante, se for o caso. Então, quando a força resultante é igual a zero vetorialmente, ou não existirem forças, o ponto material é dito isolado. Isolado, força resultante igual a zero. Então, para a gente entender um pouquinho aqui sobre força de tração ou tensão, que é uma força exercida através de um fio ou de uma corda. Nós temos exemplo aqui de um bloco pendurado no teto. Eu vou ter a tração aqui puxando a corda e a corda puxando lá o teto. Eu vou ter força de tração aqui também, no caso pendurado por duas cordas aqui. Eu vou ter essa tração aqui, essa tração daqui. Eu tenho o caso aqui de uma roldana. Eu tenho o bloco B puxando o bloco A. Eu vou ter tração nas cordas, aqui na corda. E também o mesmo caso aqui, quando o bloco A está sobre um plano inclinado, o bloco B aqui eu também vou ter tração. Então, se ligar sempre nessas questões da tração, ela vai aparecer em todos os nossos exemplos, praticamente, aí, de equilíbrio estático do ponto material. Nós temos também a condição de equilíbrio de um corpo. Quando é que um corpo ele está equilibrado? Nós temos o equilíbrio estático, quando o ponto material está em repouso. E nós temos o equilíbrio dinâmico, quando o ponto material está em MRU, ou seja, velocidade constante, diferente de zero. Para que um ponto material esteja em equilíbrio, é necessário e suficiente que a resultante de todas as suas forças que agem seja nula. Então, a resultante tem que ser nula para o ponto material estar em equilíbrio. Ou pode ser equilíbrio estático ou dinâmico, mas eu vou ter força resultante igual a zero. Então, nós vejamos aqui como fazer uma questão de equilíbrio, como preparar o problema. Então, você vai ter que fazer um desenho simples da situação, a melhor coisa. Vai lá, desenha, põe as forças que estão lá. Você deve escolher o corpo que está em equilíbrio e fazer o diagrama do corpo livre para esse corpo. Considere-o como uma partícula. Quais os corpos que interagem com este corpo? Seja por contato, seja por outra forma. Então, você vai ter que perceber quem é que está em contato com quem é que está interagindo com quem, para poder montar o que? O diagrama do corpo livre. Então, fazer um desenho simples é sempre necessário. No diagrama do corpo livre, desenhe o vetor força de cada interação. Se o corpo tem massa, existirá uma força-peso. Se o corpo está em contato com a superfície, terá uma força normal perpendicular à superfície e possivelmente uma força de atrito. Então, se preparar o problema, é importante também perceber isso. Se eu tenho um ângulo aqui para poder decompor as forças, nós devemos definir o conjunto de eixo de coordenadas, ou seja, o plano cartesiano, x e y, para que sejam incluídas em seu diagrama de corpo livre. É o que eu faço direto para vocês. Então, para executar a solução, ache as componentes de cada força ao longo dos eixos de coordenadas, x e y, iguale a zero a soma algébrica de todos os componentes x e y das forças que atuam sobre o corpo. Certifique-se que você tem um número de equações independentes igual ao número de incógnitas. Se eu tiver duas incógnitas, eu tenho duas equações e assim sucessivamente. E por fim, você deve avaliar sua resposta. Examine os seus resultados e pergunte a você mesmo se eles fazem sentido. E não se esqueça, para que um sistema permaneça em equilíbrio, é necessário que todas as forças horizontais e verticais sejam anuladas. De acordo com esse exemplo aqui, ó. Então, a gente deve decompor as forças diagonais
Quem está com ângulo é cosseno, quem está sem ângulo é seno. Então, quem está com ângulo é cosseno, quem está sem ângulo é seno. Então, vejamos aqui, ó. Então, eu já falei sobre isso para vocês. Vejamos aqui, ó. Então, eu tenho o que? A força F. Eu vou decompô-la em Fx e Fy. Eu tenho uma força T aqui para baixo, eu tenho uma força G para a esquerda. Então, as forças que estão para a esquerda devem ser iguais às forças que estão para a direita. Então, G igual a F de x. As forças que estão para cima devem ser iguais às forças que estão para baixo. T igual a F de y. Então, por hoje é só. Continuaremos daqui a pouco com a terceira lei de Newton.